seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Tati Talhari e no tutorial de costura de hoje nós vamos confeccionar essa nécessaire que eu dei o nome de nécessaire dia a dia. E ela tem esse nome porque cabe bastante coisa aqui dentro dessa bolsinha, viu? E ela não ocupa espaço dentro da bolsa do dia a dia. A bolsa ou a mochila que você utiliza no seu dia a dia. Por isso que eu dei esse nome para ela. Como sempre, a gente tem molde gratuito, vou deixar o link aqui embaixo para vocês acessarem. E eu também vou explicar, como sempre eu explico, esse cantinho muito fofinho de zíper aqui, que eu sempre utilizo nas peças aqui do canal. E essa nécessaire, ela também tem um diferencial, que são essas caixinhas de leite aqui do lado, que eu também vou mostrar passo a passo, detalhado, sem esconder nenhum detalhe de vocês. Tá a fim de aprender essa peça super versátil? Então vamos lá! Para fazer a nossa nécessaire dia a dia, nós vamos utilizar esse molde aqui, que eu estou disponibilizando gratuitamente o link para download. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo do YouTube. Esse molde, gente, só para caráter informativo, para vocês saberem quanto de tecido vocês vão precisar, ele mede 24 centímetros por 15, tá bom? 24 de largura por 15 de altura. Se você não tiver impressora, eu sugiro que você coloque um sulfite na frente do monitor do seu computador, tá? Primeiro você se atenta para ver se esse quadradinho aqui está com 3 por 3 centímetros, porque assim você tem certeza que o seu molde no computador está no tamanho real. E aí você coloca um sulfite na frente da tela do computador, aumenta bastante a luminosidade e passa um lápis por cima do molde para você conseguir passar esse molde para o papel sem precisar de uma impressora. Por quê, gente? Porque vocês perceberam que o recorte desse molde, ele é bem detalhado, né? Essa caixinha de leite, por exemplo, aqui, ela não é do tamanho exato dos dois lados, tá? Aqui embaixo ela tem 5 centímetros e aqui em cima ela tem 4. Então, esse recorte aqui, esse recorte, eles são um pouco complicados de replicar no papel e no lápis, tá bom? Então, eu sugiro que você faça a cópia dessa forma, se você não tiver impressora para imprimir o molde que você vai utilizar na peça de hoje. O nosso plano de corte para a nossa nécessaire dia a dia vai ser o seguinte. Nós vamos cortar aqui no tecido principal dessa forma, tá? E aí eu vou explicar para vocês como foi feito esse recorte. Vocês percebem que aqui existem duas marcações no nosso molde, certo? A tracejada, que é essa aqui embaixo, aonde eu cortei, e essa linha contínua aqui. Esse espaço entre uma linha e outra é a margem de costura, tá? Ela tem exatamente 0,65 centímetros, um pouquinho mais de meio centímetro aqui. Essa é a nossa margem de costura de um pé de máquina, tá bom? Se você for utilizar um tecido que a estampa não é direcional, como é o caso aqui desse meu tecidinho, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão imprimir 2 vezes esse molde aqui e vocês vão cortar na linha contínua e não na linha tracejada, tá? Vão cortar na linha contínua, que daí o molde vai ficar um pouquinho menor. Vocês vão pegar essas duas partes de molde e vão espelhar em cima da mesa. Uma vai ficar assim e a outra vai ficar assim. E vão passar uma fita adesiva unindo estes dois moldes. E aí você vai ter exatamente esse tamanho e esse formato, para você utilizar no seu tecido principal, que não tem estampa direcional, tá bom? Se você for fazer a peça numa estampa que tem direção, como é o caso dessa daqui, olha só, eu confeccionei essa mesma bolsinha de hoje com uma estampa que tem direção dos dois lados, tá vendo? E aí, o que eu precisei fazer nesse caso? Eu cortei 2 vezes no tecido principal, utilizando o molde deste tamanho aqui, sem passar a fita adesiva, e com o corte na linha tracejada, eu mantive aqui a margem de costura. E aí eu peguei essas duas peças do tecido principal e eu costurei elas, olha só, antes de matelaçar na manta R1. Porque assim eu tenho a estampa virada no lado certo dos dois lados da minha peça, na frente e no verso. Então, se você for trabalhar com estampa direcional, você faz desse jeito, corta 2 vezes, espelha e costura no meio antes de matelaçar na manta R1. Se você for trabalhar com a estampa
que não é direcional, como é o meu caso aqui, você faz essa emenda do molde que eu acabei de mostrar para vocês. Aqui a minha peça, como eu mencionei, já está matelaçada na manta R1 e eu cortei a minha manta aqui 1 centímetro menor, aqui na parte onde vai o zíper, tá? Aqui em cima e aqui embaixo. E nas laterais eu cortei ela menor na margem de costura. Esse passo é opcional, tá, gente? Eu gosto de fazer porque eu acho que o acabamento fica mais bonito, fica mais delicado. Mas é opcional, você faz esse passo se você quiser. Se você for deixar a manta menor nas margens de costura, como eu fiz, eu aconselho você matelaçar o tecido na manta, porque assim ele fica bem preso na manta, tá bom? Se você não for cortar a manta menor, basta você passar uma costurinha de segurança aqui na volta toda, não precisa matelaçar se você não quiser. E nós também vamos cortar a mesma medida do molde, tá? Essa medida aqui, cortada no tracejado com a margem de costura, 2 vezes num tecidinho de forro da sua escolha, e os meus tecidos de forro não tem nenhuma entretela e nem manta coladas. E esse meu tecido lindo aqui de flores é claro, da minha parceira Ateliê As Beltranas, e utilizando o meu código de desconto TatiTag, você tem 10% de desconto nas compras acima de R$50 lá no site das Beltranas. Demais materiais, nós vamos utilizar também um zíper número 5, medindo 26 centímetros, um cursor para zíper número 5, e aqui eu estou utilizando esse cursor lindo, que é lá do meu parceiro JJ Fivelas, também tem cupom de desconto, tá? Vou deixar aqui na tela. Também vou utilizar pé calcador para zíper, tá? Eu estou utilizando esse aqui, mas você pode usar qualquer pé calcador de zíper que você já esteja acostumada. E eu também vou utilizar cola pano para fazer o acabamento interno do forro, mas você não é obrigado a utilizar cola pano. Eu vou explicar outras 2 formas de fechar a abertura do forro, se você não quiser usar a cola. Nós vamos começar a confeccionar a nossa peça pelo zíper, e o primeiro passo que eu já fiz aqui foi marcar com piques de centro a minha fita do zíper, tá? Eu dobrei a minha fita dessa forma, vim aqui com a tesoura e fiz 2 piquezinhos para marcar o centro da minha fita do zíper. Eu também já marquei aqui o centro da parte de cima e de baixo do meu tecido principal, e também já fiz os piques de centro aqui nos meus tecidinhos de forro. Essas marcações são muito importantes para a gente colocar o nosso zíper da forma correta, tá bom? Nós vamos começar fazendo 2 costuras de segurança aqui na nossa fita do zíper no tecido principal. Vou pegar minha fita do zíper, virar o direito para baixo, a cremalheira, tá? Vou colocar direita do zíper com direita do tecido principal. Vou alinhar pique de centro com pique de centro, colocar alguns clipes e passar uma costura de segurança bem na beiradinha desse tecido aqui. Depois eu vou virar a minha peça, vou trazer o meu zíper aqui embaixo, vou colocar aqui pique de centro com pique de centro novamente, clipar e passar costurinha de segurança aqui em cima do zíper no tecido principal. Terminadas as costuras de segurança, nós vamos colocar agora o forro da nossa peça. Eu vou pegar aqui o meu tecidinho de forro, vou encontrar qual que é o lado direito da minha estampa e eu vou virar para baixo dessa forma. Vou alinhar pique de centro com pique de centro do meu forro e do meu zíper, vou clipar, trocar o pé calcador da minha máquina e eu vou passar uma costura com a manta virada para cima, lá na minha máquina de costura, rente a cremalheira do meu zíper, tá? Se você cortou aqui a sua manta R1 1 centímetro menor, nesse momento a sua costura vai calhar exatamente aonde a sua manta começa, tá bom? Se você não cortou, não tem problema, é só você seguir aqui o relevo da cremalheira do seu zíper. Vem costurando até aqui desse jeitinho. Depois que você fez essa costura, você vai virar esse tecido para trás e vai fazer assim, olha só, dessa forma, tá? O seu forro vai estar costurado aqui, nós vamos costurar o segundo forro e repetir os mesmos passos. Vou encontrar o lado direito da minha estampa, virar para baixo,
alinhar piques de centro, clipar, virar a manta para cima e passar novamente a costura com o pé calcador de zíper bem rente à cremalheira do meu zíper. Finalizadas as costuras, agora neste momento nós vamos ter uma peça parecida com isto daqui. Os dois forros costurados, olha só, a manta aqui para fora, e a hora que a gente separa o forro, nós temos a cremalheira, o avesso do nosso zíper aqui para cima, e aqui dentro nós temos o direito do nosso zíper. E chegou o momento da gente rebater essa costura. E como é que a gente vai fazer esse rebatido do zíper? Nós vamos fazer somente do lado do forro, tá bom? Nós não vamos rebater aqui o tecido principal. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou deixar aqui a manta aparecendo, aparente, vou virar a manta para baixo. Nesse momento, eu vou ter os meus dois tecidos de forro jogados aqui pro lado esquerdo. Eu vou pegar um deles e vou tombar para o lado direito, em cima dessa rebarba de fita do zíper que ficou aqui por baixo da costura. Vou marcar aqui bem certinho onde eu quero que a dobra do meu tecido fique. Vou trocar o pé calcador da máquina, vou voltar para o pé calcador comum e vou passar uma costurinha aqui para rebater esse zíper do forro com a distância de meio pé de máquina ou a distância que você conseguir fazer aqui por causa da cremalheira do zíper. Você não vai conseguir passar o cursor por cima, né? O cursor ele vai passar aqui na lateral da cremalheira. Então, provavelmente você vai conseguir aqui um rebatido de meio pé de máquina, tá bom? E depois você vai fazer a mesma coisa do outro lado, olha só. Nós vamos segurar aqui o forro e levar todo o resto dos tecidos para o lado esquerdo. Vou tombar novamente esse tecidinho de forro aqui em cima da rebarba da fita do zíper, marcar aqui a dobra onde eu quero que esse tecido fique, bem esticadinho, e passar aqui o meu rebatido. Está aqui o nosso rebatido do zíper, olha só, vou tentar mostrar bem pertinho para vocês, porque a cor da linha, ela é bem parecida com a cor do tecido. E eu consegui aqui um meio pé de máquina de rebatido desse zíper. Agora nós vamos colocar o cursor no zíper. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu gosto de colocar os meus cursores no zíper usando um garfo, e eu vou deixar aqui em cima nos cards o vídeo onde eu explico como eu coloco o cursor do meu zíper, tá? É uma dica bem bacana. Eu quero, gente, que a minha necessaire, quando eu estiver olhando para frente dela, ou seja, onde eu coloquei a minha etiqueta, que ela abra para a direita e feche para a esquerda. Então, eu vou localizar aqui pelo lado de dentro onde está a minha etiqueta, olha lá, onde está a minha etiqueta de ferrinho. Eu vou deixar ela para trás, né? Ela está aqui, ó, nessa parte de trás. E aí eu vou pegar e vou colocar o meu zíper aqui pelo lado direito. Vou colocar aqui pelo lado direito e vou introduzir aqui e vou deixar ele paradinho no centro da minha peça. Lógico que ele vai estar virado assim, né? Dessa forma. Eu vou deixar ele paradinho aqui no centro da minha peça, porque eu preciso destas duas extremidades da fita do meu zíper fechadas dessa forma como elas estão agora. Já estou com o meu cursor colocado e deixei ele bem no centro. E nesse momento eu gosto de levar o meu zíper lá na máquina de costura e fazer alguns retrocessos aqui bem na pontinha e nessa outra pontinha também, para eu ter certeza que essa fita do zíper vai estar sempre fechada no avesso da nossa peça, porque eu não vou cortar esses pedacinhos aqui de zíper, eles vão ficar pelo lado de dentro da minha peça, tá? Pra gente conseguir aquela aparência de zíper bem bonitinha no cantinho. Mas esse passo é opcional, se você quiser você pode queimar, se o seu tecido, o seu zíper for de nylon, você pode queimar com isqueiro também. Chegou o momento da gente começar a montar a nossa peça para fazer as costuras estruturais de fundo e lateral. E o primeiro passo
desta parte é organizar o nosso zíper, para que a gente consiga aquele efeito de cantinho de zíper bem bonitinho. Então, eu vou fazer o seguinte, vou dobrar aqui o meu tecido dessa forma, minha peça dessa forma, e eu vou olhar se a minha fita do zíper dobrada está alinhada bem certinho, a parte da frente com a parte de trás, tá? Olha só, essas duas partes têm que estar bem alinhadas aqui, porque assim eu consigo que a minha cremalheira fique de pé, bem retinha aqui desse lado. Eu não quero ela tombada para cá, e eu também não quero ela tombada para cá dessa forma. Eu quero que a minha cremalheira fique de pé. Então, para isso, eu preciso que a minha fita do zíper fique alinhada aqui desse lado, bem certinho. Alinhei minha fita do zíper, se você quiser, você pode colocar um alfinete. E aí, gente, eu gosto de levar lá na máquina de costura e fazer um retrocesso bem pequenininho aqui na pontinha, tá? Bem aqui, ó, onde começa o forro, tá vendo só? Para eu manter essa fita do zíper assim, sempre desse jeito, sem precisar usar alfinetes e nem clips nessa parte aqui, enquanto eu tô costurando o resto da minha peça, tá? E aí, gente, lá na máquina de costura, o agulhão também ajuda bastante, tá? Você coloca a sua peça na máquina de costura, coloca o agulhão aqui em cima para manter tudo no lugar, e aí você consegue ficar com a mão livre para baixar o pé calcador da máquina, fazer o retrocesso no botão de retrocesso para costurar aqui nessa parte, tá? Segura o agulhão assim, dessa forma, para você ter certeza que seus tecidinhos não vão sair do lugar enquanto você tá costurando. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui desse outro lado também. Como é que essa peça vai ser dobrada, gente? Só para mostrar aqui no detalhe. Cremalheira para o lado direito do zíper e a parte de trás do zíper pro lado do forro, e vai ser dobrada assim, tá? Não vai ser dobrada assim, vai ser dobrada dessa forma. Costurinha de segurança feita aqui, olha só, eu passei a minha costura bem aqui. E aí, vou tentar mostrar aqui no detalhe para vocês como o zíper está todo alinhado, olha só. Bem certinho, tá? E fiz a mesma coisa aqui desse outro lado. Agora, nós vamos começar a costura das laterais da nossa necessaire. Nós vamos clipar aqui as laterais bem alinhadas, esquece as caixinhas de leite por enquanto, foca só na lateral, tá? Vou alinhar os tecidos bem certinhos, tomando bastante cuidado para não entortar aqui a minha cremalheira, tá? Mesmo que a gente tenha feito essa costura, pode acontecer de entortar a cremalheira do zíper. Então, alinhe os tecidos prestando atenção também na posição da cremalheira do zíper, ela tem que estar de pé. Vou passar aqui uma costura com distância de um pé de máquina, retrocesso no começo e retrocesso bem aqui antes da cremalheira do meu zíper. Eu não vou passar por cima da cremalheira do meu zíper com a costura. Eu vou terminar a minha costura bem pertinho da cremalheira do zíper, fazer um retrocesso e cortar a linha. Depois eu vou virar o meu tecido dessa forma e vou repetir os mesmos passos aqui no forro. Vou começar com retrocesso, costura de um pé de máquina aqui, venho costurando até perto do meu zíper. Aqui neste momento eu posso subir um pouquinho em cima da fita do meu zíper, não tem problema, mas eu não posso passar de forma alguma em cima da cremalheira do meu zíper. E aí eu faço a mesma coisa, termino aqui com o retrocesso e corto a linha. E eu vou repetir os mesmos passos aqui e aqui. E depois eu vou costurar o fundo do meu forro. Vou começar a minha costura aqui com retrocesso, venho até aqui, retrocesso, corto a linha, deixo uma abertura mais ou menos aqui do tamanho da sua mão, da largura da sua mão, e aí eu recomeço a minha costura aqui com retrocesso e termino com retrocesso, tá? Retrocessos aqui no centro são bem importantes para a gente não arrebentar essa costura na hora de desvirar a nossa peça. E aí depois eu volto para mostrar como nós vamos fazer as caixinhas de leite.
Costuras das laterais finalizadas, deixa eu mostrar aqui no detalhe, olha só. Costurei até bem próximo do meu zíper. Eu acho que se eu fizer assim, vocês vão conseguir ver melhor. Olha lá, tá vendo? Tem uma aberturazinha, ó, tem um buraquinho onde eu mantive a minha cremalheira do zíper de pé. E fiz a mesma coisa aqui do lado do forro. Não sei se vocês perceberam, mas eu dei uma leve inclinada na minha costura do forro. Olha só. Para a parte de cima ficar com uma margem de costura um pouquinho maior do que a parte de baixo. E isso é opcional, tá? Eu gosto de fazer porque eu acho que o forro fica mais encaixadinho pelo lado de dentro depois. Mas é importante que aqui embaixo, olha só, aonde vai a nossa caixinha de leite, a margem de costura seja exatamente de um pé de máquina, senão a nossa caixinha de leite não vai encaixar, tá bom? E costurei aqui também a parte do fundo, deixando uma abertura para eu desvirar. Nós vamos agora fazer as caixinhas de leite. E vamos fazer uma dobradura aqui. Eu vou mostrar na manta, porque eu acho que a manta é mais difícil de fazer. Então, se eu mostrar na manta, vocês vão conseguir fazer com facilidade aqui na parte do forro também. Nós vamos pegar aqui esses dois biquinhos para dentro. Olha só, esse V aqui da nossa margem de costura, não, da nossa caixinha de leite. E nós vamos dobrar aqui e aqui, bem retinho, tá? Vamos dobrar dessa forma. Vamos fazer uma dobra aqui e vamos trazer, olha só, essa dobra para dentro, de modo que eu consiga alinhar este biquinho com essa parte aqui, tá? Alinhar o biquinho com essa parte aqui. E eu vou dobrar dessa forma. Mesma coisa eu vou fazer aqui desse lado, ó. Vou alinhar esse biquinho com essa parte aqui. Não vai ficar extremamente alinhado, tá? Não se preocupa com isso, com essa parte nessa hora. O importante é que a gente consiga dobrar, que fique satisfatório dessa forma, tá? E aí, gente, nós vamos ficar com uma parte dobrada aqui e aqui atrás nós vamos ficar desse jeito. Essa parte da nossa caixinha de leite está livre e essa parte está dobrada. Nós vamos costurar primeiro essa parte que está livre. E aí eu vou utilizar aqui alguns alfinetes, você pode utilizar clips se você preferir. E nós vamos alinhar a nossa caixinha de leite dessa forma, olha só. Bem retinha aqui nessa dobrinha, tá focando? Agora tá. Bem retinha aqui nessa dobrinha, tá? Vou colocar alguns alfinetes, vou levar lá para a máquina de costura. E vou costurar essa parte aqui. A minha costura, ela vai começar aqui, retrocesso, vem fazendo aqui com distância de um pé de máquina de margem de costura e eu venho até este biquinho aqui. Eu não passo e eu não viro, eu só venho até este biquinho. Se você estiver utilizando a sua manta menor, vai ser mais fácil para você visualizar. Se você não está utilizando a manta menor, você calcula uma distância aqui de margem de costura de um pé de máquina e para a sua costura bem aqui. Faz um retrocesso e corta a linha. Se você preferir, costura desse lado aqui, para cima, lá na máquina, tá? Começa a sua costura bem aqui, faz um retrocesso e vem costurando e termina aqui. O importante é que você não costure a parte que tá dobrada, tá? A sua costura, ela tem que começar depois da dobra. Então, se você quiser vir aqui e fazer um risquinho de caneta, você pode fazer. Começa a sua costura aqui, termina aqui, a mesma coisa desse lado, tá? Alinha aqui os tecidos dessa forma. Começa a sua costura com retrocesso aqui, termina com retrocesso aqui, com muito cuidado para não costurar a parte que está dobrada. Fiz as minhas costuras, aproveitei e já fiz o mesmo processo aqui embaixo no forro também, tá? E agora, gente, nós vamos repetir a mesma coisa na parte de trás. Eu vou pegar aqui essa minha dobra, vou virar aqui a parte que não está dobrada para cima. Vou pegar aqui essa minha dobra e vou trazê-la para cá, dessa forma. E aí eu passo a costura aqui e aqui.
E a mesma coisa eu faço no forro, trago a minha dobra pro lado de cá e passo a minha costura aqui e aqui. Nós vamos fazer essa costura num formato de V, tá? Olha só, a gente veio com a costura até aqui, parou no meio e agora nós vamos seguir aqui dessa forma, formando um V aqui na lateral. Mesma coisa nas outras 3 caixinhas de leite. Vou mostrar as nossas caixinhas de leite finalizadas, costuradas. Olha só, você vai ficar mais ou menos com um formato assim, quando você terminar de costurar. Olha só, dá uma olhadinha aqui nas costuras, vê se tá tudo mais ou menos simétrico, só de bater o olho, tá? Não precisa medir, não. Isso aqui é bem no olho mesmo. Dá uma olhadinha aqui na parte do forro também, vê se tá tudo bem simétrico. E se você cortou a sua manta um pouquinho menor, você deixou aqui a margem de costura sem manta, você não precisa refilar. Se você cortou a sua manta do tamanho do tecido, nesse momento eu aconselho você dar uma refiladinha aqui para tirar o excesso, para não ficar uma peça muito dura na hora que a gente desvirar. E aí você, depois de refilar, se você sentir necessidade, vem aqui pela abertura do forro, termina de abrir o zíper, tá? A gente abre o zíper aqui para os 2 lados e a gente vai começar a desvirar essa peça por essa abertura do forro. E agora o último passo é a gente fechar essa abertura aqui do nosso forro. Você pode fechar de 3 formas, tá? Eu vou fechar com a cola pano, que eu mostrei para vocês no início desse vídeo. Eu venho aqui, dobro as pontinhas do meu tecido para dentro, organizo tudo bem certinho e aí eu colo com a cola pano. Você também pode fazer esse mesmo passo e depois, ao invés de você colar com a cola pano, você leva esse tecido organizadinho dessa forma lá na máquina de costura e passa uma costurinha bem na beiradinha aqui para fechar esse forro, ou você pode fazer pontinho invisível à mão, tá? A forma que você achar que fica melhor. Eu vou colar com a cola pano, eu já volto para mostrar a peça finalizada. E está terminada a nossa necessaire dia a dia. Olha só, gente, deixa eu mostrar para vocês aqui primeiro o cantinho do zíper, bem bonitinho, encaixadinho com a lateral, retinho. Aqui do outro lado a gente tem o cursor bem encaixadinho no tecido, bem bonitinho aqui na lateral. E a caixinha de leite, olha só, deixa eu mostrar para vocês como fica essa caixinha de leite em formato de V. Fica bem bonitinha aqui na lateral. Ela fica com essa carinha de necessaire arredondada, quando na verdade ela não é arredondada. Inclusive você consegue colocar ela de pé, ela fica de pé, tá? Apesar dela ter essa caixinha de leite diferentona aqui nas laterais. E, gente, se vocês utilizaram o tecido com a estampa direcional e vocês precisaram fazer aqui na lateral a emenda do tecido, um ponto extra na hora de costurar aqui a caixinha de leite é vocês se preocuparem com esse encontro de costuras aqui, tá? A hora que vocês estiverem encaixando a caixinha de leite para costurar, é importante vocês se atentarem nesse detalhe aqui, tá? Tem um vídeo bem bacana sobre caixinha de leite aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui em cima nos cards, tá? Que eu explico direitinho como é que você faz para alinhar as costuras na lateral da caixinha de leite para você conseguir um efeito bem bonitinho desse jeito aqui. Olha só, costuras da lateral e costura do fundo da caixinha de leite, tudo bem alinhado. E aí, já imprimiu o molde, já escolheu o tecido, já tá pronta para fazer um monte dessas bolsinhas? Então não esquece de deixar também o seu like, seu comentário, valeu demais. Seja membro do nosso canal e fica sempre por dentro das novidades que eu trago por aqui.